Vamos comentar agora a falha do governador, que é uma parte do conjunto controlador de combustível do FCU. O governador, ele é esquematicamente representado por um conjunto, ou dois conjuntos na realidade, de massas e molas que estão girando, presos à turbina livre e à turbina geradora de gases. A turbina livre, mecanicamente ligada ao rotor principal, quando o rotor tende a acelerar ou desacelerar, ele vai agir sobre esse sisteminha que, por centrífuga, vai afastar ou se aproximar do centro, de acordo com o esquema que a gente vai mostrar a seguir, e que vai fazer, então, com que um dosador determine a quantidade correta de combustível que vai entrar na câmara de combustão para manter a rotação da turbina livre, então, constante. Então, o controlador do NG, da turbina geradora de gases, vai receber ou vai autorizar mais combustível ou menos combustível em função da variação de rotação do rotor principal, ou da tendência de variação de rotação do rotor principal, de forma que o dosador liberando mais combustível para a turbina geradora de gases vai fazer com que ela acelere com a finalidade de manter a turbina livre girando em rotação constante. E a turbina livre girando em rotação aproximadamente constante vai fazer com que o rotor principal mantenha também essa rotação mais ou menos constante. Então, nós temos dois tipos de falha nos helicópteros que têm controlador de combustível convencional, ou FCU. Essa coisa vai variar quando a gente muda para o FADEC, mas aqui, que nós estamos falando de governador e de FCU, nós vamos trabalhar com dois tipos de pane: a falha de baixa vazão e a falha de alta vazão. Simular a falha de baixa vazão é mais ou menos simples. A gente reduz o motor, manete colocada em marcha lenta, a buzina vai tocar, o piloto vai entrar em autorrotação normalmente, ele vai verificar que ao entrar em autorrotação a buzina apaga, ele identifica que é uma pane ligada à rotação, porque ao acelerar o rotor a buzina apagou. Ele vai identificar no painel que não acendeu nenhuma luz, porque se fosse uma falha de motor, teria acendido a luz vermelha PGTM, que é de pressão do grupo turbo motor. Como não acendeu nada, ele vai identificar então que é uma falha de FCU de baixa vazão. Nesta hora ele já estará ajustado para voar com 70 nós, porque ele abaixou o coletivo, levantou o nariz, a buzina apagou, ele abaixou o nariz e ajustou a potência para manter a rotação no meio da faixa verde, e ele vai então largar o coletivo e aplicar a manete para acelerar o motor, para aumentar o NR e, em função de ter NR, poder puxar o coletivo, porque o objetivo dele não é abrir a manete, o objetivo é parar de descer. E para parar de descer só tem um jeito, é puxando o coletivo. Só que quando ele puxa o coletivo, a rotação cai. E a rotação caindo, ele tem que acelerar a manete manualmente. É o trabalho dele no momento em que o governador deixou de funcionar, e a partir daí ele passou a ser obrigado a trabalhar com o controle manual da rotação do rotor principal. Se eu tive uma falha de baixa vazão e eu fiz o procedimento correto, eu vou acelerar a manete e dar potência até quando? Até que eu consiga zerar o climb, até que eu consiga parar de descer. A partir do momento que eu parei de descer, eu não tenho mais preocupação nenhuma. Eu vou olhar em volta, não tenho mais nenhum obstáculo à minha frente, então eu não preciso me tumultuar, não preciso me afobar com nenhum procedimento. Como todo procedimento de emergência, a gente tem que procurar fazer de uma forma calma para que a gente consiga reproduzir todas aquelas ações que a gente treinou. Ajustei para parar de descer, eu vou verificar onde é que tem uma pista mais próximo e vou então me deslocar para lá. É claro que eu estarei voando mais ou menos em torno de 70 nós, e com 70 nós eu não vou conseguir chegar muito longe. Então, o ideal é que, se eu tenho uma pista a 30 ou 40 milhas de distância, que eu procure ajustar uma velocidade um pouco mais confortável para chegar mais rápido. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte:
Estou voando com 70 nós, rotação no meio da faixa verde, climb 0 e um determinado valor de NG. Então eu vou acelerar a manete 1 a 2%, a rotação vai aumentar, eu vou puxar o coletivo, a rotação cai e eu vou acelerando a manete. Nós vamos evitar o que muita gente gosta de fazer, de puxar o coletivo e com a ponta do dedo ficar tentando empurrar a manete. Porque como nós estamos simulando uma pane, de fato a pane não aconteceu, nós é que reduzimos o motor. Na hora que eu faço isso, o FCU, que está bom, ele vai assumir e a gente vai ter a sensação que a coisa é mais simples do que será na realidade da falha real. Porque, relembrando, se nós estamos voando em situação normal, com a manete na posição voo e a buzina toca, eu vou fazer todo o procedimento e vou ter que avançar a manete. Para simular a pane, eu reduzi a manete para marcha lenta. E nós vamos continuar trabalhando na faixa inferior, na faixa de emergência inferior. Ou seja, nós estamos misturando dois procedimentos. Seria um treinamento de baixa vazão, porque nós reduzimos a manete, e o sintoma da pane é o de baixa vazão, mas nós vamos trabalhar como se fosse alta vazão. Como seria a pane de alta vazão? Nós estamos voando e o motor começa a acelerar sozinho, entendeu? Em vez de ele cair a potência dele para o mínimo, ele vai para o máximo. São os dois casos que a gente tem. Pode ser que o mecanismo de controle automático corra para a posição todo aberto e o motor percebe uma tendência de acelerar constante e o piloto tem que reagir mais ou menos rapidamente, aplicando potência para carregar o rotor e não deixar, eventualmente, o motor ultrapassar os limites e até mesmo despalhetar. Então, na hora que eu carrego o rotor, o passo seguinte seria reduzir a manete para manter a rotação no meio da faixa verde. Quando a gente trabalha baixa vazão, eu tenho que acelerar. Quando trabalha alta vazão, eu tenho que reduzir. Só que é complicado simular a pane de alta vazão, porque a gente teria que acelerar o motor para que o piloto percebesse um disparo e depois o piloto teria que reduzir na faixa anterior. E aí, ao passar pela posição voo da manete de vazão, a gente vai acabar dando um tranco no motor e não fica bem. Então, para evitar isso, a gente acabou desenvolvendo esse treinamento que simulamos a pane de baixa vazão e trabalhamos como se fosse de alta vazão. No final das contas, vai dar tudo a mesma coisa. Ou seja, eu estarei trabalhando na faixa inferior, mas como se estivesse na faixa superior. É apenas a posição da manete que vai mudar e a relação, a referência, a maneira de pilotar vai ser tudo igual. Então nós vamos acelerar o motor para podermos aplicar potência para voar numa velocidade mais alta. Até onde que a gente vai ajustar essa rotação, o NG? Cada um de nós gosta de voar com uma determinada potência. Tem gente que gosta de voar na PMC. Então, se ele quiser voar na PMC, ele vai acelerando e dando coletivo e dando manete até chegar na PMC. O ideal é que ele fique ali um pouquinho abaixo, porque nós estamos em pane e não é bom a gente ficar perto do limite. Eu tenho adotado para mim que uma boa potência é aquela que a luz de sangria apaga. Se a gente puder ir acelerando o motor e dando coletivo até a luz de sangria apagar, nós vamos ter uma boa relação. Nem estamos na PMC e nem estamos com muito pouca potência ao ponto de ficar voando a 70, 80 nós. Isso vai nos dar folgadamente 100 nós, que vai nos permitir nos aproximarmos da pista que a gente escolheu no GPS ou por qualquer outro meio e então fazer o nosso pouso. É importante lembrar o seguinte: cada helicóptero é homologado segundo determinadas normas e ele tem que cumprir determinados critérios para permitir que todos esses procedimentos de emergência sejam feitos com relativo grau de facilidade. Então, é muito comum se criticar o esquilo pelo fato de ele não ter a manete no próprio coletivo, ter a manete no piso. É normal que a gente acredite que se está no piso é porque pode estar lá. Se está no coletivo é porque precisa estar lá, porque ninguém vai complicar
desnecessariamente um projeto apenas para atender uma vontade de alguém, é porque é necessário. Então o esquilo tem a manete no piso porque pode, e nós vamos tentar mostrar como é que nós vamos pilotar o helicóptero sem precisar ficar mexendo na manete o tempo todo. Então nós vamos ter apenas 2 ajustes, um para voar e outro para pousar. O ajuste para o voo é esse que eu acabei de falar. Nós precisamos voar o tempo todo com rotação no meio da faixa verde, então o coletivo passa a ser um comando de rotação. Ele só vai nos servir para manter a rotação na faixa verde. A manete para permitir a potência que a gente precisa para cada condição de voo. E o restante, pilotagem normal, só com um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de delicadeza nos comandos. Então, uma vez que a gente ajustou para voar, seja com 95,5, 97 ou com válvula de sangria apagada, não importa, a partir daí, se eu precisar subir, eu vou mudar a minha atitude e vou iniciar a minha subida. Se eu variar a velocidade 10 ou 15 nós, eu vou conquistar ali 600 a 800 pés por minuto. Se eu quero subir mais, baixa a velocidade para 70 nós e a gente vai subir acima de 1.000 pés por minuto, dependendo das condições de temperatura, de peso da aeronave, de altitude do local que a gente estiver voando. Então, alcancei a altitude que eu queria voar, eu vou então abaixar o nariz, vou ajustar o coletivo se for necessário, porque ao variar a altitude pode ser que a rotação tenha variado ligeiramente e a partir daí eu vou fazer um ajuste fino de coletivo para eu garantir que a rotação permaneça no meio da faixa verde. Se nós estivermos em falha real, eu tenho uma faixa razoavelmente grande para trabalhar. Se nós estamos trabalhando em simulação da falha, nós vamos procurar ficar dentro da faixa verde para poupar o rotor, para não ficar fazendo variações de motor também muito significativas. Então, para subir, nariz para cima e sobe, não precisa mexer em manete. Para descer, falo isso às vezes para pilotos experientes, que a gente pode baixar o coletivo do esquilo, que a rotação não dispara. E muitas vezes a gente não acredita. Então nós vamos demonstrar que a gente pode baixar o coletivo com uma condição. É preciso que a gente mantenha atitude constante. A rotação varia em função da posição do coletivo e da atitude. Se eu não combinar comandos, eu não vou ter variação de rotação. Se eu baixar o coletivo praticamente até entrar em autorrotação, colocar 2.000 pés por minuto de razão de descida, se eu mantiver a atitude, é preciso lembrar o seguinte, eu não estou falando em baixar o coletivo de cíclico constante, eu estou falando em baixar o coletivo com atitude constante. Então, eventualmente, eu posso ter pequenas variações de cíclico para manter a atitude constante, mas eu posso baixar até quase o batente sem ter disparo de NR. E mais importante, mais inacreditável para a maioria, é que eu posso fazer um flare bem definido, jogando o nariz até no alto, e eu não vou ter variação de rotação se, de novo, eu não combinar com o movimento coletivo. Então, coletivo para baixo com atitude constante não tem variação de NR, nariz para cima com coletivo constante também não terá variação de NR. Mas com essa potência não dá para pousar, porque eu estou mais ou menos a 96, 97% de NG e para pousar eu preciso ter muito menos potência que isso. Então a gente vai para o segundo ajuste, que é o ajuste para pouso. Quando nós estivermos a mais ou menos 3 a 5 minutos do local de pouso, com a pista à vista, nós vamos ter que preparar o helicóptero para o pouso. E a potência que eu vou precisar para pousar é muito menor do que a potência que eu tinha para voar. E eu vou ajustar isso reunindo 4 condições. Preciso ter altura de tráfego, rotação na faixa verde, climbing zero e velocidade ajustada para 60 a 70 nós. De novo, aqui em São Paulo nós vamos manter 70 nós, mas o ideal ao nível do mar é 65. Então nós vamos trabalhar para que tenhamos essas 4 condições e tem um motivo para isso. Por que eu tenho que ter altura de tráfego? Porque a altura de tráfego em São Paulo corresponde a mais ou menos 3.000 a 3.200 pés. A altura de tráfego em Guarujá vai ser 500 pés. Então, na realidade, eu estou levando em conta a minha altitude e densidade, ou seja, a minha altitude e pressão mais a temperatura.
Em vez de nós termos um gráfico complicado no painel ou no manual, dizendo qual é a posição do NG em função da altitude, da temperatura, do peso do helicóptero, a gente vai ajustar essas 4 condições. Ao colocar a altura de tráfego, eu estou levando em consideração a altitude e densidade da aeronave no momento do pouso. Ao colocar 70 nós, eu estou levando em consideração, na realidade, o peso da aeronave. Porque se eu tiver mais pesado, eu vou precisar de mais motor, se eu tiver mais leve, de menos motor. E preciso colocar o climb zero e a rotação na faixa verde, porque eu tenho que ter condições estáveis. Então, se eu estiver afundando, perdendo altura, aquela potência vai me enganar, ela não será suficiente para o pouso. Se eu estiver subindo, ao contrário, vai sobrar potência e o motor vai disparar na hora do pouso. Então, a partir do momento que eu ajustei a altura de tráfego, rotação na faixa verde, climb zero e 70 nós, eu venho para o pouso do mesmo jeito que fizemos todos os outros pousos corridos até agora. Não tem que inventar absolutamente nada e nós não vamos comentar como será o pouso, porque, de novo, ele é igual a qualquer outro pouso corrido. Quando nós tocarmos, eventualmente pode ser que a buzina toque. Não tem problema nenhum, principalmente se a gente estiver mais pesado na hora de dar potência, baixando o nariz. Porque, de novo, temos que pousar dando potência, baixando o nariz. A gente vai aumentar o arrasto do rotor principal, a rotação pode cair eventualmente, vai cair, mas pode cair eventualmente o suficiente para que a gente tenha o som da buzina acionado. E se a gente tiver uma necessidade de arremeter, como é que nós vamos fazer? A gente vai aproximar e nós vamos então, na curtíssima final, por volta de 40 nós de velocidade, eu vou dar o comando de arremetida. Então, nós vamos aplicar coletivo como normalmente se faz para qualquer arremetida, ceder a mão para ganhar velocidade e nós vamos dar potência até perto da buzina tocar. Se por um acaso a buzina tocar, alivia-se um pouco o coletivo até apagá-la. E nós vamos tratar de pilotar o helicóptero para garantir voo nivelado sem buzina acionada. Enquanto tiver ou afundando, ou a buzina tocando, ou as duas coisas, nós não vamos largar a mão do coletivo. A partir do momento que conseguimos estabilizar o voo ali, velocidade em torno de 50, 55 nós, que é a nossa melhor velocidade de subida, é a velocidade de melhor desempenho do rotor do esquilo, aí nós vamos largar o coletivo e rapidamente aplicar 3 a 4% de NG, e com esses 3 a 4% de NG a rotação vai aumentar, e com esse aumento de rotação eu posso aplicar o coletivo de novo até trazer a rotação para o mínimo, e com isso eu vou conseguir 300 a 400 pés por minuto de razão de subida, que serão mais do que suficientes para que a gente possa livrar os obstáculos, retornar para a perna do vento e voltar então a começar todo o procedimento de novo, reajustar para o pouso e voltar para a final e pousar. Ou procurar eventualmente outro local, caso a gente tenha descoberto que essa pista não permite. Os erros principais na hora que nós estamos prontos para pousar ou ajustando o NG para pousar, é que a gente vai reduzir um pouco a manete, a rotação cai, vamos abaixar o coletivo, vamos segurar um pouquinho o nariz, porque nós queremos reduzir a velocidade, e a gente vai fazendo esse tipo de manobra de tira manete, tira coletivo e segura o cíclico, e daqui a pouco a gente descobre que já está abaixo de 70 e que a velocidade está caindo e nós estamos começando a perder altura. Então é importante que cada um de nós se preocupe que quando o NG estiver chegando perto de 90%, nós temos que espaçar mais essas ações para a gente perceber se a gente está chegando na condição ideal para aquela condição de altitude, temperatura e de massa do helicóptero. Porque tem uma certa inércia no velocímetro e se a gente for fazendo isso continuamente, a gente descobre que passou e depois tem que voltar aumentando e depois diminuindo e assim a gente não chega a lugar nenhum. O esquilo, não importa qual é a versão, BBA ou B2, ele vai precisar em torno de 88% a 92%. Muito mais para 90% que para qualquer um desses dois extremos que eu coloquei. Então, quando a gente já estiver chegando perto dos 90%, vamos parar com calma, nós vamos esperar e observar se a velocidade está chegando onde tem que chegar ou se ela está num transiente
para passar do limite que a gente quer. Caso a gente tenha usado a faixa superior de emergência do quadrante de manetes, depois que pousarmos, nós vamos tomar o cuidado de não abaixar o coletivo antes de reduzir a manete, porque como ela está lá na frente, ajustada para uma potência muito alta, a gente pode ter um disparo do rotor ao reduzir a potência, que vai variar o passo para menos, descarregando então o rotor principal, que vai fazer com que ele dispare. E o motor também como consequência. O principal é agir com muita tranquilidade, mas é uma manobra que exige muito sincronismo. Então é normal que a gente faça várias vezes da primeira vez, mas é preciso que a gente mentalize muito bem o procedimento para evitar que a gente tenha que perder muito tempo depois ou no segundo voo, se houver, por exemplo, um segundo voo, ou na segunda vez que a gente for fazer essa manobra. O sincronismo, repetindo, é muito simples. Tocou a buzina, coletivo embaixo, nariz para cima. Apagou a buzina, nariz para frente, coletivo no meio para manter a rotação mais ou menos no meio da faixa verde. Larga-se o coletivo e aplica a manete. Aplicou a manete, a rotação aumenta, puxa o coletivo, até parar de perder altura. Quando que fica bom? Quando a gente consegue fazer isso em torno de 100 a 200 pés de faixa de altura perdida após a buzina tocar. É possível fazer, inclusive, sem perda de altura. Tem que estar um pouquinho mais bem treinado, mas é possível. Se fizermos de 200 pés para baixo, já está bom demais. Nós vamos treinar até conseguirmos colocar 200 pés de perda de altura.